VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Programação web orientada a objetos. Conhecer os conceitos de associação, encapsulamento, abstração, poliformismo e interface. Olá, alunos! Cíntia Cavalcante. Descrição: ela é branca, cabelo longo, vermelho, olhos castanhos. Veste blusa azul escuro, com estampa de flores. Usa brincos dourados. Visto da cintura para cima. Descrição do ambiente: ao fundo da tela, da esquerda para a direita, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. Uma TV com ícone de notebook aberto, azul claro e fundo branco. E o nome abaixo do curso: Desenvolvimento de Sistemas. Na sequência, parede com desenhos de ícones de educação. Sou a professora formadora Cíntia Cavalcante do curso técnico em informática da ETEPAC. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de programação web orientada a objetos. Eu estarei com vocês nas videoaulas e no AVA mediando conhecimento sobre alguns aspectos da orientação a objetos. Nesse material da nossa terceira aula, nós vamos aprender os conceitos de associação, encapsulamento, abstração, polimorfismo e interface. Vamos lá então? As classes abstratas são classes especiais. A principal diferença entre uma classe abstrata e uma classe comum está no fato das abstratas não poderem ser instanciadas, sendo necessário a criação de uma subclasse para herdá-la. Uma classe é caracterizada como abstrata se ela possui, no mínimo, um método abstrato. As classes abstratas podem possuir diversos métodos. Alguns podem ser concretos, isto é, pode conter um corpo, um conteúdo. Outros podem ser abstratos. Podem nem possuir corpo, apenas uma simples assinatura. Mas, nos casos dos métodos abstratos, as responsabilidades de implementá-los é da subclasse que herdar a classe abstrata. Nós temos, por exemplo, uma classe abstrata veículo, com o método locomover abstrato. As subclasses que irão implementar o método locomover é que vão definir como esse método será composto. Ou seja, a classe carro, avião e navio serão classes concretas que irão estender da classe abstrata veículo e neles eles irão se locomover de forma específica. No nosso e-book, nós temos a nossa classe prato e sobremesa, estendendo da classe abstrata pedido. Cada uma delas implementa o método exibe pedido de uma forma diferente. Ou seja, a sobremesa, ela exibe o pedido, incluindo o atributo temperatura servida. Por outro lado, a nossa classe prato, ela vai incluir o atributo possui acompanhamento. Se formos observar no nosso código da linguagem PHP, nós temos a nossa classe abstrata pedido, aonde nós temos o nosso identificador abstract class pedido. A nossa classe abstrata pedido, ela é estendida por outras duas classes, como foi mencionado anteriormente, prato e sobremesa. Cada uma delas implementa o método exibir de maneira diferente, apresentando atributos também diferentes. Encapsulamento é um mecanismo utilizado para ocultar os detalhes internos de implementação. É possível aplicar esse conceito através do modificador de acesso public, protect, private. Vamos primeiro entender o nosso conceito de encapsulamento, aonde nós temos no nosso exemplo, vamos supor, uma galinha que está chocando seus ovos. Vamos pensar que a galinha ela está encapsulando, ela está protegendo de qualquer interferência ou predador externo os seus ovos. Da mesma forma como num banco de dados ou numa senha que você vai encriptar, criptografar as suas informações, pois você não quer que
tenha nenhum tipo de interferência externa àqueles dados. De forma semelhante, obtém-se essa ideia com classes. Por exemplo, nós temos a nossa classe conexão, do qual ela vai utilizar os atributos dela com o modificador de acesso private. Como foi dito anteriormente, nós podemos aplicar o nosso conceito de encapsulamento por meio dos modificadores de acesso public, protect e private na nossa linguagem PHP. O modificador de acesso public faz com que a nossa classe possua atributos e métodos que podem ser acessados por qualquer ponto do nosso código. Já o nosso modificador de acesso protect faz com que os nossos atributos consigam ser acessados apenas pela própria classe que os declarou e por subclasses dessas. Por fim, o nosso modificador de acesso private faz com que os nossos atributos possam ser acessados apenas dentro da própria classe que foi declarado. As classes finais são classes especiais. A principal diferença entre uma classe final e uma classe comum está no fato das finais não poderem ser herdadas. As classes finais não podem ser estendidas por nenhuma outra classe, pois entende-se que esta deverá ser a classe final de uso. Lembre-se, alunos, que no nosso e-book nós possuímos como exemplo de uma classe final a nossa classe cortesia, no qual ela não poderá ser estendida por ninguém, pois não faz sentido que ela seja estendida. Afinal, a nossa classe cortesia, ela já é uma classe que não precisa mais de um complemento nem de uma especialização. Ela é uma classe que já chegou no seu estado final de uso. Ela não precisa de um complemento a mais. É importante salientar que classes finais não podem ser herdadas, como o exemplo que vocês estão vendo aqui no slide de vocês. Não é possível de maneira alguma declarar uma classe abstrata como final, pois são conceitos completamente antagônicos, ou seja, são conceitos que são completamente diferentes, distintos entre si. Uma classe final, ela já chegou no seu ponto máximo. Já uma classe abstrata, entenda como uma classe em que ela está pela metade. É uma classe que ela precisa obrigatoriamente que alguém estenda dela, ela precisa ser completada, continuada. A classe abstrata é algo que ela vai possuir nela um método abstrato que obrigatoriamente precisa que uma subclasse implemente esse método e se responsabilize pelo conteúdo que ele irá possuir. Então, só para reforçar, classe final não pode ser herdada. Classes abstratas são feitas para serem herdadas. Associação é um mecanismo no qual os objetos das classes elas possuem um vínculo entre si. É possível termos associação de diversas maneiras na nossa linguagem de programação. Uma delas seria através de classe que possui um atributo que é um objeto de uma outra classe. Ou quando, por exemplo, nós temos um objeto que está dentro de uma classe, mas que ele pertence a alguma outra classe. Nós temos aqui no nosso exemplo uma associação onde nós temos um aperto de mão que seria uma ligação, um vínculo entre duas pessoas, duas entidades. Seria uma ideia semelhante à associação que nós temos na nossa linguagem de programação. Assim também como nós temos o nosso bonequinho na nossa casinha e um outro bonequinho, ele faz parte, é como se fosse algo componente daquele. Assim como nós temos no nosso exemplo, aqui da nossa classe prato, que estende de pedido, possui a nossa classe prato um atributo do tipo da classe cortesia. Então, nós temos uma classe que é prato, que está utilizando como atributo cortesia, que é um objeto de uma outra classe, simbolizando que as classes vão ter uma associação, um relacionamento entre elas. O conceito de interface é bastante amplo. Pode expressar a interface através da presença de ferramentas para uso e movimentação de qualquer sistema de informação, seja ele material ou ele virtual. Como, por exemplo, nós temos o nosso console, o mouse, o teclado, o controle remoto.
no qual serve de interface para que possamos interagir com algum outro elemento. Na programação orientada a objetos, significa uma classe vazia que vai conter apenas as assinaturas dos métodos, ou seja, todos os métodos de uma interface serão abstratos, consequentemente não vão possuir corpo nem conteúdo. O objetivo é abstrair a implementação dos métodos. As classes que implementam a interface são as que devem se responsabilizar pelo corpo dos métodos, como uma espécie de contrato que podemos estabelecer entre duas pessoas de alguma empresa, uma corporação, por exemplo. Na nossa linguagem PHP, poderemos implementar uma interface da seguinte maneira. Nós temos a nossa palavra-chave interface, o identificador como IPedido, abre e fecha chaves e dentro nós teremos os nossos métodos. Verifiquem que a nossa interface ela é puramente abstrata. Dentro da nossa interface, nós temos o nosso método forma de pagamento. Nossa interface poderá ser implementada pelas classes da seguinte maneira. Nós teremos, por exemplo, class, prato, extend pedido, e nós temos a nossa palavra-chave implements. É através dessa palavra-chave implements que se está estabelecendo uma relação entre a nossa interface e a classe que deverá implementá-la. E, por fim, a identificação da interface IPedido. O mesmo ocorre com a nossa classe sobremesa, na qual nós implementamos a nossa interface IPedido da mesma forma. Interfaces são muito semelhantes a classes abstratas, com a diferença de que na nossa interface nós possuímos métodos exclusivamente abstratos. Na nossa classe abstrata, nós possuímos alguns métodos que podem ser concretos ainda. Poly significa muitos. Morfismo está relacionado às formas. Polimorfismo, dentro do contexto da programação orientada a objeto, é um mecanismo que permite que duas ou mais classes herdem de uma mesma superclasse. Porém, elas vão conter métodos iguais com comportamentos diferentes. Esses comportamentos diferentes são definidos em cada subclasse que vai herdar o método da superclasse. Dentro do nosso exemplo no e-book da superclasse prato, nós temos que o prato ele vai estender da classe abstrata pedido e vai implementar a interface IPedido. A implementação dessa interface vai fazer com que a classe prato precise implementar o método forma pagamento. A forma de pagamento da classe prato será cartão de crédito, débito ou dinheiro, igual ao exemplo que nós temos na nossa imagem. Eu tenho o nosso prato, aonde a forma de pagamento do nosso prato será cartão de crédito, débito e dinheiro. Seguindo, nós temos o nosso prato principal. Nosso prato principal é uma classe que vai herdar diretamente da nossa classe prato. Prato principal vai extend prato. A forma de pagamento do prato principal será semelhante à forma de pagamento da classe pai dele, que é a classe prato. O operador parent dos pontos significa dizer que a classe prato principal está chamando um método da classe pai dele, que é a prato. Seguindo, nós temos a nossa classe prato promocional. Na nossa classe prato promocional, ela vai estender da nossa classe prato principal. Aqui é onde ocorre o nosso polimorfismo, pois a nossa classe prato promocional, ela vai possuir uma forma de pagamento diferente. Ela vai mudar a forma do método, da implementação do método forma de pagamento. Ela irá retornar apenas dinheiro. Significa dizer que o nosso prato promocional só vai aceitar como forma de pagamento dinheiro. Nenhuma outra forma de pagamento do nosso prato promocional poderá ser utilizada. Observem que as três classes, prato, prato principal e prato promocional, possuem o método forma de pagamento. A classe prato optou por fazer esse tipo de implementação, cartão de crédito, débito ou dinheiro. Prato principal optou por fazer a chamada ao método forma de pagamento da classe pai dela, prato.
E a nossa classe Prato Promocional optou por fazer a implementação do método forma de pagamento desta maneira, apenas com dinheiro. Viram como o conceito de polimorfismo é bastante fácil? Para fixar o conhecimento sobre programação web orientada a objetos, é preciso treinar bastante. Recomendo que vocês façam as atividades roteirizadas, que vocês leiam os destaques, estudem pelo material complementar e façam vários exercícios. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Som direto, Mariana Guerra. Imagens, Mariana Guerra. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Danilo Albuquerque. Professor autor, Cíntia Cavalcante. Design educacional, Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso, Américo Barros. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em novembro de 2019. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.